Acho que foi. Foi. Agora aguardar. Ana Maria. Ana Litardo. Tudo bem? Tudo bem, Ana? Tranquila? Esperando, aguardando a entrada do Léo Bittencourt para a gente começar a live. Aproveitar para fazer umas chamadas, os convites. Quem puder, convide também. Só aguardando aqui a entrada do Léo Bittencourt, a gente vai fazer uma conversa hoje sobre a questão do Covid-19 em Teresópolis. Léo entrou. Olá. Você, Léo. Só aceitar. E aí, Léo, tranquilidade? Rodrigo, ajeitando aqui o celular na posição vertical, coisa que eu, como fotógrafo, luto contra, né? Não, eu acho esquisito também. Eu sou geração landscape, entendeu? Não, eu acho esquisito também, eu tenho uma certa dificuldade com isso, mas vou Geração panorâmica, entendeu? Você está me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá lindo, tá lindo. Pô, tá ótimo, então. Tem um negócio, tem aí esse cursorzinho aí do Direct, que você pode fazer os convites para as pessoas, para elas irem entrando. O cursorzinho ou a setinha? A setinha. Essa setinha aí, você vai para o Direct Sei. e já vai só clicando e convidando as pessoas para essa live. Exatamente, vou fazer isso agora. Bom, enquanto isso, só estou organizando aqui minhas coisas, tomar um gole de café, aguardar um pouquinho. Eu acabei de dar almocei a metade do que eu queria para não dar bode, porque quando eu almoço dá sono. Né? Não, é melhor ficar resguardado. Você consegue perceber esse vaso, o som, às vezes, de moto, essas coisas aqui? Você consegue ouvir aí? Não, porque passou aqui agora. Você não falou nada, tá tudo certo. Tá bom. Tá tranquilo. Bom, vou fazer o seguinte. Então, vou dando início logo, porque a gente já vai... O tempo é contado pelo Instagram, então a gente não pode dar tanto mole assim, né? Primeiro, prazer em te ver, Léo. Tempo que eu não te vejo mesmo. Cara. Eu tô mais de um mês, cara. Eu tô há 40 dias sem estar com a minha mãe, assim, né? Passei rapidamente por ela para entregar uma máscara e deixar umas frutas que eu colhi aqui, uns abacates. Eu tô nessa também. Eu passei para dizer que não. Teve um dia que eu tive que ir à rua, já tem um bom tempo, tem umas 3 semanas, sei lá. Eu tive que ir para o centro, eu tinha que resolver coisas lá, coisas que não tinha que fazer. E eu passei na frente do prédio da minha mãe, liguei para ela aparecer na janela, para eu falar com ela pela janela e voltar para casa. É essa a condição, né? Tá bom, tá tudo bem. A gente tenta o melhor possível. Então, para dar explicação, sequência, as nossas questões aqui, estou aqui com o Léo Bittencourt, que a gente vai conversar sobre o quê? E aí, Thelma, tudo bom? A gente vai conversar sobre o quê? Sobre o coronavírus, o Covid-19 e o município de Teresópolis, onde a gente vive. E, principalmente, a conversa com o Léo é sobre a atuação da Prefeitura e da Câmara de Vereadores nas condições em que a gente se encontra hoje sobre a pandemia. Mas antes de qualquer coisa, antes de a gente iniciar a conversa de fato, Léo, eu queria que você se apresentasse. Por favor. Então,
Bom, para quem me conhece pouco ou que não me conhece, né, o meu nome é Léo Bittencourt, eu sou nascido e criado em Teresópolis, né, tenho 53 anos, dos quais 51 foi vivendo aqui, né, passei 2 anos no Rio num momento de aprendizado da minha vida, na área de fotografia publicitária, e mais um ano também no Exército, né, que eu sou R2 de cavalaria do Exército Brasileiro, não parece não, mas boas lembranças e fiz muitos amigos lá. E, bom, sou fotógrafo, produtor audiovisual, né? Fiz aqueles documentos junto com a minha amiga queridíssima Regina Carmela, professora de literatura. Fizemos aí um barulho audiovisual nessa cidade nos últimos 15 anos aí, falando sobre a história da cidade, né? Em especial na série Reminiscências de Teresópolis. Nosso último trabalho foi até 2014. Enfim, essa questão aí do audiovisual me jogou na política com mais força, porque a gente acaba virando uma referência, formação de opinião, né? E aí eu me encontro atualmente conselheiro do Parnaso, né? Conselheiro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no segundo mandato, e conselheiro do Conselho da Cidade, que está sendo para mim um aprendizado muito grande, né? Eu já tinha trabalhado na parte política também, passei 6 anos na Câmara dos Vereadores, lá acompanhando o trabalho do mandato do vereador Cláudio Melo, e agora me encontro nesse aprendizado, né? Participei também do movimento Nossa Teresópolis, que sonhou com o parque, né, e atuou tantas vezes aí pela transparência da gestão pública municipal. E hoje eu me encontro conselheiro da cidade, né, atuando, né, questionando, brigando, entendeu? Por aquilo que eu considero certo e que seja da maior transparência possível, e para mim está sendo um grande aprendizado, né? Além disso, eu sou filiado ao PSOL, um partido que aprendo o tempo todo, né? Um partido que é recheado de quadros e ideais que convergem com os meus, então eu me sinto em casa com o PSOL, e além, né, da qualidade, né, dos companheiros e companheiras que estão nessa luta comigo, né, dizer que é um partido orgânico, sem dinheiro, e que a gente, então, o nosso dinheiro o que nos paga é a nossa satisfação de estar na luta do lado certo da história. É isso. Muito trabalho, né? Então, Léo, a gente está vivendo aí esse mais de mês sob essa pandemia, vários problemas. Tive uma conversa faz 2 dias com a Carol Quintana, inclusive mandar um abraço para a Carol e agradecer muito a conversa, foi muito boa, e lamentar muito que a gente acabou tendo uma queda aqui de energia e acabou se perdendo o conteúdo, mas a gente já conversou, a gente vai tentar fazer uma outra graça em algum momento. E a gente está sob essas condições. A primeira coisa que eu queria saber, Léo, eu acho que antes de a gente pensar em Câmara, Prefeitura, como os poderes estão se organizando, eu acho que valeria a gente tentar pegar de você como é que a sua apreensão de como a população tem reagido, como é que ela está lidando com a questão da pandemia, com a questão do Covid-19, a preocupação que ela está, se ela entendeu a necessidade, se você está percebendo que a população entendeu a necessidade do isolamento, a importância das medidas que estão sendo tomadas, para dar o seu parecer aí. Bom, cara, eu primeiro quero remontar aí o meu conhecimento assim sobre quando eu comecei a descobrir realmente, né, o alcance e o perigo do coronavírus, né, foi acompanhando, né, os vídeos do Átila Yamarino, né, que é esse cientista que há pouco tempo foi entrevistado no Roda Viva. O moleque sabe muito. Eu digo moleque porque assim, né, um cara novo, né, e que domínio, né? Então foi assustador, né, saber, né, dos alertas, né, que ele deu. E aí quando a gente olha, né, lança um olhar para a cidade onde a gente vive, e a gente fica apavorado, porque a gente vê um delay sobre o que as pessoas
o que está sendo dito e o tempo que isso leva para as pessoas entenderem, né, a gravidade desse processo. Então, eu percebi esse delay, né, em vários setores assim, na cidade, sabe? Ele começa quando você é caçoado, né, de estar falando disso demasiadamente. Né? Depois você é ridicularizado por estar de máscara. Eu fiz um vídeo recentemente, né, em que eu fui levar uma cesta básica lá no Tadeu, lá na comunidade do Vale da Revolta, porque a gente cria uma rede, né? Então, esse problema, né, o primeiro impacto do coronavírus para quem acreditou é ter que se submeter a ficar em casa e aí abrir mão de trabalho, abrir mão de ganhos, e aí a gente precisa entender, né, o papel do Estado. Mas aí eu fui lá na volta e resolvi entrar ali no mercado do meu dom por curiosidade, para saber como é que estava o movimento, porque eu tinha visto muitas queixas na internet. Meu amigo, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei um tempão para ver alguém de máscara. E eu estava de máscara. Eu, não saí, né? Eu gravei e fiz um live de máscara. E eu, naquele live, né, deu não sei quantos, deu mais de 5.000 visualizações aquele live, e as manifestações é que você mede o que preocupa, né? Eu fui ridicularizado, e aí a gente tem, então, a gente divide o entendimento da população em duas parcelas. A parcela que entende, mas que demora a colocar em prática porque entende de uma forma meio insegura, porque é uma coisa realmente, eu concordo, inacreditável para nosso tempo, a gente ter que se submeter a uma coisa tão séria como essa. E um outro lado alimentado, né, pelo presidente da República, minimizando. Então, tem o quê? Tem 5 dias atrás, olha o que aconteceu. 5 dias atrás, eu fui no centro da cidade, né, nessas correrias e tal, já estava de máscara, encontrei com 2 amigos de infância mesmo, de 12 anos, 13 anos, né? Elias e Vladimir, vou dizer até o primeiro nome deles. Me sacanearam porque eu estava com a máscara, né? Aí eu perguntei, bom, cara, você então vai contar com a reza, então, né? Você vai orar muito para o vírus não te pegar, é isso, né? Então, assim, eu estou muito preocupado com o tempo que a população está levando para ter esse tipo de cuidado. É fácil você ver as pessoas nesse momento agora, sem máscaras, conversando a 1 metro ou menos de distância dos outros. Né? E isso aí, todos os setores, polícia militar. Ontem mesmo eu vi, vou lá chamar a atenção do cara, vai achar ruim comigo. Quase fui chamar a atenção. Né? Falar, amigo, olha só, essa distância aí já não é legal, vocês têm que dar um exemplo. Né? Então, é um trabalho de todos, sabe? Eu acabo virando um chato na rua, e foi o que eu mais fui xingado nesse vídeo, porque as pessoas. Agora, acho que a metade dos que me xingaram já deve ter se arrependido, né? Então, mas é isso, é um papel de cada um atuar na conscientização, porque uma hora pode ter um parente, uma pessoa querida sua aí infectada e morrendo em poucos dias, inacreditável, né? Pega a pessoa de jeito, o cara morre em poucos dias, dependendo da pessoa, mas isso acontece e tem acontecido. E aí você vai falar, nossa, chegou perto, né? E aí você vai começar a pensar com quem eu estive. E aí, meu amigo, pode ser que seja tarde. Eu tenho filho, neto, tenho uma carreira pela frente, eu quero viver bem, então eu sei da minha importância para mim, para minha família e para o planeta, então vou tomar cuidado. Acho ótimo que tome cuidado. E que tenha consciência do que está acontecendo, porque está acontecendo no mundo todo, a gente está com os exemplos aí. Então, Léo, muito preocupante. A gente está vendo que um início em que a população o início desse processo em Teresópolis, que a população não levou muito a sério. A gente teve as medidas da parada das aulas, ou seja, foram tomadas medidas. Foram tomadas medidas, algumas para evitar a aglomeração. Mas uma coisa, eu acho que valeria a gente entender que é justamente essa dinâmica dentro do poder público, né? Então eu vou tentar dividir isso de 2 maneiras. A primeira é a gente tentar entender como é que estão os representantes na Câmara de Vereadores. Ou seja, como é que a Câmara de Vereadores está
tá se portando diante disso? Como é que está a atuação da Câmara, dos vereadores em geral, né? E se essa seriedade que você, por exemplo, você está tomando, que você está percebendo que a situação pede, se isso está sendo percebido também na Câmara de Vereadores. A gente está num momento que é uma efeméride peculiar, que a gente está no ano eleitoral, né? Então, eu vou falar da prefeitura depois, mas a Câmara de Vereadores ela está vindo de um processo, né, de desgaste muito grande, né? Afinal de contas, 6 vereadores ficaram 6 meses presos, né? Então, esse desgaste retornou, quer dizer, entre eles o presidente da Câmara, veja só, né? Então, sem entrar no mérito do processo, né, 6 meses de prisão para quem esteve preso, né, a pessoa volta com um sentimento de sentimento de compensação muito grande, né? De querer mostrar serviço, de querer, né, ganhar um protagonismo que precisa ter para se manter no poder, é natural, né? É importante fazer essa análise, porque ela também cabe no outro lado também, e vou te dizer por quê. E aí o que acontece? A Câmara, então, nessa retomada, né, dos 6 vereadores titulares das cadeiras, né, eles começaram a se empenhar em trazer o debate e pautar o debate da administração, da política municipal, né? E aí começaram a aplicar isso dessa forma, né? Endurecendo, né? Com o governo municipal, né? E esse ano, na virada do ano, né? Quando vira do 2020, os caras pensam só reeleição, né? E aí, quando eu falo os caras, eu não estou, na verdade, tá um tom assim, pejorativo e generalista, né? Mas é natural que quem tenha mandato no ano de eleição queira se reeleger, né? São raros os casos de que alguém chegue e fala assim, olha, parou, não quero mais ser vereador. Raríssimo isso. Então, eles vão ou vão perder ou vão retornar. Então, o ânimos para 2020 começou assim. Começou sem coronavírus, né, pautando, criando dificuldade para o executivo municipal. E aí, dentre essas dificuldades, né, e não é assim, eu não quero aqui dizer que é uma dificuldade feita de propósito, mas uma dificuldade para trazer o debate, para tomar conta, assumir o protagonismo no debate político de Teresópolis, né, para não ser desrespeitoso. Então, nessa tentativa da Câmara, né, nessa retomada da Câmara em 2020, ano de reeleição, né, para retomar, eles começaram a recrudescer e fiscalizar mais firmemente a prefeitura, né? E com essa questão do coronavírus e tal, aí o que acontece? Eles assumiram uma postura, né, de ganhar o protagonismo na condução dessa causa do coronavírus. Então, a primeira coisa que eles fizeram, já agora no início de março, foi reduzir o percentual de remanejamento orçamentário da prefeitura de 30% para 5%, ou seja, estrangularam a capacidade de administrar do prefeito, né? Inclusive ironizando, porque ele se intitulou gestor tantas vezes, né? E aí falou assim, tu não é o gestor mesmo? Então não tem problema nenhum. Então eles condicionaram qualquer lançamento e autorização para eles, né? Qualquer autorização de remanejamento que fique fora do escopo de 5% do orçamento municipal, fica para eles autorizarem e eles assumirem um protagonismo nessa coisa, nessa condução da administração municipal, né? Haja visto que a gente teve aí o governo Arley com 50% de remanejamento, né, e tem vereadores ali que estavam no governo ou na Câmara e aprovaram isso no governo Arley, né? Então, você vê como é que a política tem 2 pesos e 2 medidas o tempo todo, né? Você não vê uma coerência assim. Uma coisa é você amadurecer o teu discurso, né? Você tem os teus princípios, você amadurece o teu discurso. A outra coisa é você mudar o teu discurso radicalmente, cada 2 pesos, 2 medidas, né? Então, aí o que aconteceu? A partir daí, eles além disso, né, eles têm essa questão aí
da autorização, né, o que eles fizeram? Dentro do orçamento municipal, eles pré-autorizaram, né, o prefeito a redirecionar a verba alocada no orçamento de 5 milhões e tal, né, 5 milhões e 600, mais ou menos, né, através de uma indicação legislativa, para poder aplicar no combate ao coronavírus, que aí já era um pesadelo aqui, já estava chegando a notícia do coronavírus, né, e, quer dizer, já era notícia, e então eles fizeram essa ação política, fizeram uma indicação legislativa autorizando o governo a usar em 3 frentes, né, alocar 1.390.000 em cada uma dessas frentes para o combate estritamente ao coronavírus, né, através de cesta básica, através de insumo, através tudo que tiver relacionado ao combate a nível de saúde para o coronavírus. E aí, eles, recentemente, agora, eles também aprovaram um depósito de R$100 mil na conta da prefeitura para que a prefeitura comprasse, segundo eles, 2.000 cestas básicas no valor que eles pré-pesquisaram lá, de R$49 o valor da cesta básica. E aí cabe, né, a gente pensar aqui o seguinte, uma coisa é o que se fala e outra coisa é o que consegue falar, né? Então, uma coisa é dizer, né, para todo mundo que R$100 mil vai dar para comprar 2.000 cestas básicas a R$49 cada uma. A outra coisa é conseguir, né, sendo poder público, esse tipo de quantidade com fornecedor só dentro do que está posto, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui na minha internet. Uhum. Acho que você inverteu a câmera, tá? Então, uma coisa é a gente pensar no papel, outra coisa é conseguir na prática, dentro do processo legal, que essas cestas básicas continuam se mantendo no mesmo preço, nessa quantidade, né? O arrepio da quantidade, da capacidade de suprimento do fornecedor, né? 2.000 cestas básicas no estalo, ele vai ter que certamente terceirizar, e quando terceiriza fica mais caro. Então, essa compreensão, né, da compra, do processo público de comprar as coisas, de uma certa forma, ela é esquecida para poder criar um desgaste do outro lado. E aí você tem, né, essa queda esse cabo de guerra, né, entre a Câmara e o governo, né, de um se vitimizar com a ação do outro, né, um dizer que fez, o outro não fez porque não tem visão política, e atribuir o ônus de alguma coisa que não tenha sido feito ao outro, né. E aí, dentro dessa indicação, quer dizer, então teve essa indicação, né? Teve também, né, a Câmara autorizou, né, fez um projeto de lei autorizando o uso de recurso. Aí entra uma coisa assim, que eu acho que é uma coisa que eu quero chamar a atenção. A Câmara, no dia 24 de março, ela criou um projeto de lei autorizando, né, o uso de recursos do PNAE, né, Plano Nacional de Alimentação Escolar, para o quê? Utilizar o recurso usado na merenda escolar, tá, para a confecção e distribuição de cestas básicas para a família dos alunos. E isso foi assim, isso aí Iniciativa da Câmara. E aí você tem a Câmara acompanhando, né, uma conquista jurídica que a Prefeitura Municipal conseguiu, né, e parece que foi uma das primeiras conquistas. Deve ter criado jurisprudência e outras prefeituras devem ter feito. Mas a Prefeitura... ela informa que ela foi a primeira a conseguir esse tipo de recurso, né? Inclusive já estão em processo de distribuição aí. E o que eu quero chamar a atenção é que o coronavírus, né, de uma certa forma, ele traz uma necessidade de que os poderes, por mais antagônicos que eles sejam, eles precisam ter um diálogo mínimo sobre o risco de serem responsabilizados lá na frente por questões menores, né, e de ter interrompido o processo, né? Como esse a exemplo do que o governo federal vem fazendo, né, em relação à assinatura, à publicação em diário oficial daquela ajuda financeira que o presidente demorou dias para assinar quer dizer, para publicar em diário oficial, né?
Então, esse tipo de maturidade política o coronavírus está trazendo para Teresópolis. Resta saber até que ponto a Câmara, nesse momento, vai absorver isso. Né? Porque até que ponto você vai ficar de picuinha? Que é responsabilidade circunstancial ou perceber nisso uma mudança real, né? Efetiva na forma de encarar. Porque eu acho que o troço é tão pesado, cara. Esse negócio do coronavírus é tão pesado, é tão assustador, cara, que eu me desarmo. Eu digo assim, eu não vou entrar nessa lógica de picuinha e oportunismo político quando eu tratar de coronavírus. Entendeu? Não que eu seja um oportunista jurídico, mas tipo assim, se a prefeitura está comprando alguma coisa mais cara, porque aí ela decretou, com muita razão, né, assertivamente, ela decretou estado de calamidade pública para quê? Para ela ter agilidade, inclusive. Né? Está previsto, ela tem agilidade na compra. E aí vender para a prefeitura nos tempos de hoje, já falta de abastecimento, a gente vai agora ficar apontando o dedo porque esse ou aquele item está mais caro, a gente resolve depois. Entendeu? A gente vai resolver depois. Não vai partir de mim esse tipo de mesquinharia nesse momento. Entendeu? Claro, até porque a prefeitura já tem suas mazelas a prefeitura precisa ser... Né? Exato, a prefeitura ela precisa ser fiscalizada o tempo todo, não é só agora. Né? Então, Diário Oficial está aí, então, assim, a gente precisa primeiro socorrer as pessoas. Né? Eu tenho feito, depois dessa indicação aí que a Câmara fez, e aí já vou passando agora a bola para falar da prefeitura. Né? Eu vou falar isso, eu vou fazer justamente isso. Como é que você está vendo a ação da própria prefeitura. Tanto a ação técnica, como é que está da organização para o auxílio à população diante da pandemia e, para além disso, fazer uma constatação dessa relação, se o trabalho, por exemplo, trabalho prefeitura, Câmara, está sendo bem feito e se o contato com a população está sendo efetivo, eficiente, adequado. Certo. Bom, então, assim, antes de eu falar essa indicação legislativa, eu vou encontrar com ela no final da minha fala da prefeitura, tá? Porque aí eu junto uma colisão assim, de ações, né? Que eu acho que eu estou lutando muito para que ela aconteça. Né? A prefeitura também, né? Ela, desde o ano passado, ela vem somando umas derrotas, uns desgastes, vamos dizer assim, desde do processo de concessão do serviço de saneamento ambiental de Teresópolis. Né? No final, a Justiça foi e anulou todo o processo que ela estava conduzindo. Né? A Câmara também aproveitou e montou em cima disso e enfatizou isso. Né? Então, essa discussão sobre a implementação, concessão, ganhou um fôlego em que a gente pode aproveitar para amadurecer mais junto à população, né? Conseguir mais audiências públicas para a gente poder botar mais em pratos limpos ainda, não só a necessidade da população de ter um serviço de qualidade, mas a preço justo e passar a visão de que o que gira em torno, né, do serviço de saneamento ambiental de Teresópolis, que o pessoal acha que é só água e esgoto, mas tem 2, resíduos sólidos e drenagem. São 4 itens do saneamento ambiental, que às vezes alguns são esquecidos. Drenagem, por exemplo, basta você saber, o que é drenagem? Drenagem é o seguinte... Basta você saber que 15 minutos de chuva forte no centro, a água sobe a calçada ali no ponto ali da Terepão. Pronto, eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo uma vez que eu estava na Várzea, a chuva agora no pré-verão chegou, não pude ir para casa, fui lá e gravei. Né? Então, retomando. Então, a prefeitura já veio nesse processo de desgaste do ano passado, entrando também nessa lógica eleitoral de 2020, implantando, né? Ela tirou da manga o Integra Terê, né, achou que 2 audiências públicas, né, promovidas lá para falar sobre mobilidade e tudo, fosse que a Câmara, inclusive... A Câmara que chamou por pressão da população. Exatamente. Né? Então, ela achou que aquilo estava de bom tamanho, né, e implementou o Integra Terê, que tomou muita pancada. Né? A prefeitura apanhou muito, teve mobilização, nós participamos, estive lá. Exatamente. Né? Os vídeos, assim, o povo se revoltou muito, né? E no final, né, o prefeito não tinha mais alternativa, a própria justiça foi lá e cancelou,
e ele aproveitou, né, da habilidade, né, midiática que ele tem de falar para as câmeras e tal. É um ótimo vendedor, o Vinícius, tem que concordar. Foi dizer que isso foi uma nova resolução dele, né? Ele foi trazer para si como se ele não tivesse sido forçado a dar um Ctrl Z, né? A voltar atrás na integração. E aí a integração, como todo mundo queria, foi o que no final venceu no primeiro momento, que é a pessoa no raio de 150 de 1h30 poder usar o ônibus para chegar onde quiser com uma passagem só. Sim. Na sequência... Dar um oi para o Yuri e para a Maria, que acabaram de entrar aí na live. Oi. Olá. Então, você pode ler as perguntas. Estou me habituando com essa coisa. Então, tá aí, Maria. Bernardo Costa entrou. Tá aí, Yuri. Então. Costa. Tem uma galera que entrou aqui. Fabiano Marques. Ótimo. Uma galera que entrou. Abraço para todo mundo. Então, e aí, voltando aqui, a prefeitura, então, com essa questão do Integra Terê, ela também, mais um desgaste, né? Tem todo um desgaste. E agora, por exemplo, instalou LEDs, né, na lâmpadas de LED, agora há pouco tempo atrás, né? Começou a instalar as lâmpadas de LEDs. Excelente, LEDs é muito econômico. Vamos aguardar que a prefeitura agora, né, faça. Certo? Vamos aguardar, né, se a CIP vai vir também com decréscimo, porque na hora de dizer a vantagem, ele disse os percentuais de economia de consumo de luz. Então, vamos ver se parte desses percentuais se traduzam na redução, inclusive nesse momento em que a população está sem grana, vai cair como uma luva, né? E aí, agora a gente tem aí, quer dizer, a prefeitura já nesse desgaste, precisando retomar a confiança da população, né? Procurando, tem aí diante de si o desafio de conduzir esse processo de gestão da retenção da entrada do coronavírus em nossa cidade. E aí eu percebo que houve um engajamento, né, não só administrativo, como emocional. Você vê assim, tomou conta, sabe? O povo absorveu assim a prefeitura, o governo municipal, né, os funcionários da saúde, o povo que está em volta, absorveu mesmo a missão, o empenho da comunicação da prefeitura tem sido muito bom, informando tudo de várias formas. Estão criando memes e cartazetes para informar tudo que pode. O prefeito está vindo aí. Eu digo assim, eu não sei se seria o melhor que a gente poderia ter, mas está sendo o que eu alcanço, que é o possível fazer dentro das limitações que a prefeitura já carregava consigo por baixo orçamento, né? E já vindo, por que não, né? Depois de governos aí destroçados aí, né? A gente sabe disso. Mas nessa questão do coronavírus, né? A prefeitura ainda está um pouco insegura, né? Então, por exemplo, o prefeito, no 2 ou 3 decretos, ele voltou atrás num, viu que fez bobagem, depois demorou muito, foi lá no outro decreto, corrigiu, né? Imagina a pressão que o prefeito já esteja recebendo dos empresários que os elegeu, né? Que os elegeram. Então, o povo quer ter os funcionários nas lojas para faturar, só que é uma visão pequena, porque na verdade ninguém vai sair para comprar nada, entendeu? Ninguém vai sair para comprar roupa, ninguém vai sair para comprar tênis, está todo mundo assustado, sem renda, isso é nível Brasil. Então é necessário que a prefeitura agora, aí eu vou voltar naquela indicação legislativa, né? Que eu estava falando no capítulo da Câmara, né? A Câmara, nessa indicação legislativa, liberando, abrindo mão das emendas parlamentares, né, que estavam previstas no orçamento, eles abriram mão de todas as emendas parlamentares para que a Prefeitura, né, já estivesse autorizada a lançar mão daqueles recursos para atender a população. Sobretudo, profissional, que é o que mais me preocupa, que é o que mais vejo na rua, é o povo informal, o trabalhador informal. Teresópolis, a maioria é trabalhador informal. Gente que não tem carteira assinada, que trabalha de biscate. É o povo que está desassistido mesmo dentro de casa, precisando de favor dos outros. Então, a prefeitura, fiz vídeos cobrando, né, que a prefeitura tivesse a coragem. Aconteceu alguma coisa com o seu som. Oi?
Melhorou? Aconteceu alguma coisa com o seu som que ficou muito baixo. Ficou baixo? Não sei se é só para mim também, pode ser só para mim. Não sei, alguém pode... Se você puder falar, que esteja assistindo. É. Mídia, tá tudo alto. Deixa eu ver. Alô? Fala de novo. Alô? Oi. Eu acho que é só para mim, Léo. Continua. Ninguém falou nada. Se alguém estiver assistindo aí e dissesse se o som tá bom, Ana Maria Teixeira. Tá bom o som, bom. Manda ver, Tá é ótimo. mim. Brigadão. Tá ótimo. Então, voltando, né? Então, o que acontece? Eu acho que a prefeitura precisa ser corajosa. Corajosa de botar a mão no cofre mesmo, tá? Se quiser, faz uma audiência pública, tá? Para o povo entender de onde que ele vai tirar. Olha, eu tinha aqui uma verba alocada para comprar asfalto. E essa verba eu vou comprar a cesta básica ou eu vou distribuir vouchers aqui para vocês comprarem comida. Quem tiver no cadastro aqui, a princípio da Secretaria de Desenvolvimento Social, tem que ter essa criatividade. Tem que romper o paradigma da administração pública nesse aspecto. Tá? Se a Câmara é parceira, certamente não terá, diminui ainda mais os eventuais problemas com o Tribunal de Contas do Estado. Né? Porque se a Câmara ela é parceira e ela está ali junto, né, autorizando o prefeito a fazer o lançamento de uma rubrica dessa, direcionando, entendeu? Isso aí é um aval que o gestor público municipal. Aí eu fui questionado também, falei assim, olha, uma coisa é você ter orçamento, outra coisa é você ter verba para isso. Né? Porque o orçamento ele é uma previsão de gastos e você tem a arrecadação que vai fazer com que a prefeitura aloque, né, de acordo com a administração, né, dentro daquelas rubricas o dinheiro que entrar. E a gente sabe, por exemplo, eu fui dar uma olhada no portal da transparência, a prefeitura tem 1,5 milhão de ISS para receber e esse povo já está na dívida ativa. Entendeu? E o ISS, que é uma das fontes de arrecadação da prefeitura, está baixíssimo. Imagina agora, né? Que o povo está sem trabalho. Então, está vindo aí 4 milhões de reais do governo federal, já está chegando aí para a conta da prefeitura, e eu espero, sinceramente, que o prefeito tenha sensibilidade social para fazer valer, tá? A lógica científica de que as pessoas têm que ficar em casa, as pessoas precisam. O governo tem que pagar para as pessoas ficarem em casa. Né? É uma coisa assim. Eu entendo, inclusive, que é um incômodo muito grande, né? Que o coronavírus ele é comunista, né? Ele é socialista, deve ser, né? Porque ele está dando muita lição na gente aí, o coronavírus, né? Imagina a gente sem o SUS. Imagina a gente sem o Estado para tirar os recursos dos impostos, né, e manter as pessoas com dignidade em casa. O que vale mais? O emprego ou a vida das pessoas? É isso que está colocado, esse é o debate que está posto, entendeu, Rodrigo? Eu acho que você apontou para um negócio que é super importante, que é, primeiro, seguir as determinações da Organização Mundial de Saúde. Tem que seguir as recomendações da OMS, seguir a ciência, e ser o mais cuidadoso possível, porque, na verdade, o que a gente está vendo, o exemplo do mundo, é de que a saída mais adequada é a manutenção do isolamento e a recuperação econômica ela vem depois. E tem que criar o instrumental a partir do Estado, e essa é uma luta muito grande, que é uma luta federal também, mas os prefeitos podem participar de um processo de pressão com relação aos governadores, com relação à própria presidência da República, para que ela dê condições adequadas para a gente superar essa situação. Então, uma das coisas é firmar o pé na política determinada pela OMS. Outro segundo, talvez fosse discutir a questão de uma anistia, mesmo que parcial, dos estados e municípios de sua dívida com a União, para que tenham maior mobilidade com os recursos que possuem. Eu acho que é o momento mais adequado. Bernardo que está falando que o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu na Inglaterra e na Espanha, eu acho que essa problemática aí da questão do SUS. O SUS tem 63% dos leitos no país. Então, ou seja, mais da metade dos leitos do país é de responsabilidade pública. E se a gente for pensar na quantidade de recurso público que vai também para os grupos privados,
é muito mais. Então a gente o aspecto é muito maior, o escopo é muito maior de atendimento público, ou seja, de recurso público que vai para o atendimento de saúde no país. Esse apontamento que você deu, eu acho que é muito importante. Manter a política da OMS e manter e de repente a gente apontar para algumas saídas importantes que, por exemplo, como essa questão da anistia da dívida de estados e municípios, entre outros recursos que podem ser utilizados para salvaguardar municípios, salvaguardar micro e pequenos empresários e principalmente garantir o emprego das pessoas. O que eu tenho reparado é o seguinte: lá na Espanha, se não me engano, né, os hospitais privados estão sob controle público, né? Tem países na Europa em que o Estado, né, assumiu as rédeas da administração dos hospitais privados, porque o problema do coronavírus é um problema de ordem nacional nos países, né? E aqui a gente tem fatos de que o judiciário negou esse tipo de intervenção, né? A gente tem um judiciário privatista, né? Quer dizer, mais uma para conta do judiciário nesse aspecto. Né? O Bernardo acabou de falar que o governo inglês paga 80% dos salários. Pois é, então. Uma coisa. Exatamente. E me perdi. Ia falar dessa coisa do Estado. Então você tem aqui, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem plano de saúde, Petrobras, né? Funcionária aposentada da Petrobras, né? Então imagina o naipe do plano de saúde dela. E ela teve uma suspeita de coronavírus, né? E está subnotificada, mas todos os sintomas foram de coronavírus. E ela bateu lá no Hospital São José, né? Foi pessimamente atendida, o médico mal e porcamente colocou a mão nela, entendeu? E isso, queixa dela para mim, né? Ficou assustadíssima. E no final, onde é que ela foi parar? No SUS. Ela entrou na rede pública para poder se salvar. Entendeu? Então, o coronavírus ele está vindo agora para trazer à luz essa questão, né? Você vê aqui, né? A gente tá, olha só que ironia, né? A gente está sendo obrigado a torcer para que o ministro da Saúde, que está lá, que é um homem dos planos de saúde, privatista, que é o homem dos planos de saúde, que é o homem do sucateamento do SUS e que é o homem tá, que ajudou a enxotar os médicos cubanos, veja só, né, do Brasil, certo? Tá aí, a gente está sendo obrigado impõe, né, a ter que torcer para que esse cara não saia, porque pode ser pior ainda. Olha que situação. Será que esse sujeito teve que atender às questões da realidade. A realidade se impõe. O que eu pergunto é o seguinte: será que ele vai sair dessa pensando da mesma forma sobre o SUS? Ou, pelo menos, como que é o discurso dele agora em relação ao SUS? Né? O SUS vai ser o quê? Um mal necessário que a gente vai usar só quando tiver coronavírus? É isso? Né? E eu quero chamar a atenção para alguns países que já estão pensando em manter perene, né, essa ajuda financeira para cada cidadão. Isso seria o ideal, e aí as pessoas vão questionar, mas o Estado vai ficar dando dinheiro para as pessoas não produzir, elas vão ficar mal acostumadas? Não, cara, essas pessoas são consumidoras. O dinheiro retorna para a cadeia produtiva e faz a roda girar, né, só que sem demérito de fome, sem demérito de doença, sem demérito de necessidades mais básicas dos seres humanos, né? Tipo isso. O tempo acho que já está meio puxado, hein, Rodrigo? Não é? 40, então, Léo. 45 minutos aqui. Né? Não, eu ia falar isso agora. Nesse exato momento, eu ia falar isso. Você está marcando o tempo que nem eu aqui. O que eu ia falar é o seguinte, para você fazer uma explanação final, 5 minutos aí, e para depois para a gente já se despedindo, apontando o que você considera mais importante, o que as pessoas têm que ficar atentas, e se despedir da galera que está vendo. Eu não nego para ninguém, né? E está causando surpresa para muita gente, né?
eu estou no modo light em relação ao governo municipal. Tá? Eu estou na proatividade. Tá? Eu estou ali atento, divulgo o que eles querem que divulgue, entendeu? Estou totalmente. Se eles errarem, eu estou errando junto. Porque a gente não está em condição de ficar apontando erros nesse momento. A gente tem que estar unido, tá? Para a gente combater isso. Teresópolis tem uma vantagem geográfica, que tem poucas entradas, né? E o fluxo de pessoas, acho que a gente conseguiu se preparar minimamente em comparação a outras cidades. O prefeito fez um placar lá que mostra o resultado das outras cidades e, pelo visto, Teresópolis está na frente, no sentido positivo. Né? Então, mais um ponto, né, que a prefeitura se empenhou. Então, essa questão da comunicação da prefeitura, que eu a considero em qualquer governo, em qualquer tempo, primordial, eu acho que isso fica de aprendizado aí, né? Não só para essa prefeitura manter depois, né, uma comunicação mais próxima, logicamente direcionada para a consulta popular, para ouvir mais a população, mas fazer com que a comunicação melhore, né? Sobretudo nos bairros mais carentes, criar uma forma mais criativa de chegar no morro. Né? E eu queria, assim, a gente estava num debate, né, antes do coronavírus, em que a gente estava imprensando a prefeitura na questão da Sudantex, na questão do saneamento ambiental, entendeu? Na questão das tretas que rolaram lá dentro do Conselho da Cidade, em relação, sobretudo, à habitação de interesse social, a falta de estudo de impacto de vizinhança nas obras, irregularidades nas obras, entendeu? Condomínios sendo construídos em locais altamente questionáveis, e aí a gente tem que parar isso tudo para poder ver o que é mais prioritário nesse momento, que é a vida das pessoas, e que a gente não tenha o desprazer de ter um parente, um amigo morrendo de coronavírus, né, e as pessoas desassistidas passando fome dentro de casa. Então, acho que é isso que a gente precisa se focar agora. Tem uma grande rede de ajuda aí, de coletivos, tem aqui, eu cito aqui o Ponto de Luz, o Favela Cria, o Metanoia Radical, que é um coletivo evangélico e que está ativo, tá? Está ativo também, eu já troquei uma bolinha com eles, a gente meio que se ajudou em alguns momentos, né? Lá no Fischer, né? Então tem o RBS também, ou seja, tem vários coletivos que já estão aí enxugando o gelo há um tempo, mas que precisam de um aporte forte da prefeitura, tá? Com o governo municipal para chegar mesmo saneando a dispensa das pessoas. Tá? Eu já me peguei chorando umas 2 ou 3 vezes aí quando eu fui dar assistência aí, pontuais aí, aqui no morro da Vila Muqui, a uma menina, roubaram o botijão de gás dela. Uma menina de comunidade, mãe solteira, roubaram o botijão de gás dela. Só para você ter ideia, ou seja, romper um código de comunidade, roubar o botijão de gás de uma mãe solteira, biscateira, que mora dentro da comunidade, isso é romper um código. Mas por que romper esse código? É a fome. Sabe? Então, assim, muita coisa está se rompendo por falta dessa assistência. Então, fica aqui todo mundo somar, né? A mensagem que eu dou é agora, nesse momento, todo mundo somar essa corrente solidária e cobrar que o poder público municipal tenha coragem, tá, de abrir mão de coisas até estruturantes da cidade. Isso que eu digo nesse momento. Situação de emergência, né? Eu agradeço a oportunidade, né, de estrear aqui no Instagram, que eu não sou muito forte de Instagram, não. Vou tentar passar esse vídeo aí para o Facebook também. Mas vamos inaugurar, vamos criar aí seguidores aí para o pessoal, né? E vamos à luta, porque só a luta muda a vida. Valeu, obrigado. Maravilha, Léo. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que entrou, os que participaram. Carol Quintana acabou de entrar. Valeu, Bernardo. Valeu, Maria Bertoche. Falando em Maria Bertoche, depois de amanhã a gente conversa com a Maria Bertoche sobre educação e o Covid-19, ou seja, a situação do município e a situação da educação como um todo, a partir da condição que a pandemia impôs. Então, vai ser no dia 18, mesmo horário, 3 da tarde, é só aparecer. Outra coisa, o Léo Bittencourt tem a página dele no Facebook, procurem lá, ele está sempre muito ativo e muito militante em relação às causas da cidade, às causas do município de Teresópolis. Outra coisa importante, sigam também a página da Carol Quintana, estou falando porque, por conta da live cortada de anteontem, então eu já estou fazendo às vezes aqui, porque acabou
a gente tendo problema técnico, e ela acabou não ficando gravada aqui. No mais, eu quero agradecer a todo mundo. Eu espero, sinceramente, que a gente passe por esse momento com o menor impacto negativo possível. Que a gente aprenda a lutar pelo que é público, pelo que é nosso, e aprenda a lutar coletivamente, porque é só assim que a gente vai conseguir ter a garantia de uma vida melhor para todos nós. Como disse o Léo aí, como disse o Tarcísio Mota, só luta muda a vida. Um abraço para todo mundo. Vamos à vida. Vamos à vida. Valeu, gente. Valeu.